Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós estamos no módulo de número 9, a parte 6, a igreja cruzando os séculos. Na parte anterior, nós havíamos concluído a posição do vencedor. O vencedor é aquele que tem a sua posição em Cristo Jesus e vive de acordo com aquilo que ele é em sua posição. A sua posição é a sua justificação. O modo como ele vive é a santificação, quando a natureza divina que está implantada nele é ativada para moldá-lo na imagem de Cristo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem do Filho de Deus. Este é o propósito. E com isto, quando nós adotamos a posição de vencedor, nós vencemos o mundo. Nós podemos ler acerca desta vitória em 1 João, e é importante que você abra a sua Bíblia junto comigo em 1 João, capítulo 5, o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eduardo, Renata, sejam bem-vindos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Boa noite, Eduardo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é um dom dado por Deus. É um dom que nós recebemos no exato instante em que recebemos Jesus como Salvador. E a fé, ela pode crescer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. E isso está de acordo com a nossa situação, no momento em que vamos nos santificando pela palavra de Deus que vai nos moldando na imagem de Cristo. Vamos dar sequência aos movimentos da revelação. Agora nós vamos entrar na igreja de Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse, aquela que fala acerca do primeiro amor. Ela compreende o período da era apostólica, que vai de 31 a 100 depois de Cristo. A igreja, também vamos ver o início da igreja. Vamos começar com Éfeso, o primeiro amor. Éfeso significa amada, ou, o contrário, relaxamento. É o significado da palavra Éfeso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse no capítulo 2, porque agora vamos discorrer a partir do capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3 para avançar os séculos. Todas as cartas nós temos Jesus se apresentando, Jesus elogiando, Jesus repreendendo, Jesus dando promessas. Em todas as cartas a este padrão, com exceção de uma igreja que não há uma repreensão. Nós já tocamos nesse assunto. E aqui na igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem a mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Qual é a imagem que nós temos? Nós temos aqui 7 candeeiros, 7 candeeiros, de ouro. Jesus está no meio dos 7 candeeiros de ouro. E Jesus tem a sua mão direita 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. É muito importante
nós observarmos esta posição em que Jesus se apresenta à primeira igreja. Qual que é a lógica desta posição? É impossível você ter uma experiência direta com Jesus Cristo sem antes olhar para a igreja global, a igreja completa, a igreja na terra. Nós não estamos falando, quando nós falamos de cada uma das 7 igrejas, eram igrejas locais fisicamente encontradas em algumas cidades da Ásia. Então, nós, para vermos Jesus, temos necessariamente que enxergar a igreja, porque Jesus está no meio da igreja, porque ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Há uma íntima conexão. Você se lembra quando Saulo perseguia a igreja e ele cai do cavalo, e aí Jesus se apresenta e diz, Jesus se apresenta a Paulo e Saulo diz assim, quem és? Jesus disse, eu sou aquele a quem você persegue. Vamos examinar esta cena. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. A pergunta que Jesus faz a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta de Saulo. Quem és tu, Senhor? Resposta. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, observa que coisa extraordinária. Saulo não estava perseguindo Jesus. Na cabeça dele, ele estava perseguindo os discípulos que se diziam crer em Jesus. Esta era a visão de Saulo. Quem persegue você, quem persegue a minha pessoa, está perseguindo o próprio Jesus, porque há uma profunda identidade feita pelo vínculo do Espírito Santo entre quem nós somos e Jesus. Então, quando Jesus se apresenta à primeira igreja do Apocalipse, esta é a imagem que ele traz. Olha, nós somos hoje distribuídos entre igrejas denominacionais. Temos as igrejas tradicionais, as igrejas neopentecostais. Entre as igrejas tradicionais, nós temos a igreja presbiteriana independente, metodista, batista. Entre as neopentecostais, temos uma miríade de igrejas criadas. Aqui tem 7 igrejas. O que é ver Jesus à luz das 7 igrejas? Significa eu conseguir perceber que o meu irmão batista é também como é semelhante ao meu irmão presbiteriano, ao meu irmão metodista, aos meus irmãos neopentecostais. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo faz parte do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo está ligado a Jesus. Então nós temos que enxergar uns aos outros como sendo os nossos irmãos em Cristo Jesus. Dora, seja bem-vinda. Então entenda, esta é a visão da primeira igreja e Jesus passeando nela. A outra coisa que nós observamos nesta visão é a seguinte. Veja que coisa curiosa. Nós temos aqui 7 igrejas. Aí nós temos, vamos ver, o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é alguma coisa assim. O mapa do Brasil, bem desajeitado. Aí o que acontece? Algumas igrejas, elas separam o Brasil em regiões. E aí cada região tem
pastor presidente. E aquele pastor presidente, ele domina todas as congregações que estão debaixo do seu pastorado. Agora, se você olhar para estas igrejas, você vai observar, quando você vai a um culto, todas as igrejas, ela tem um espaço físico e ela tem um púlpito. E aqui fica os membros. Os membros da igreja ficam diante do pastor, que preside todo aquele campo. Agora, note uma coisa. Esta é a visão que nós fisicamente enxergamos. Um pastor presidente dominando um campo, ele dentro da igreja, em si, diante de um púlpito, olhando para a igreja e a igreja olhando para o pastor. Ok? Essa é a visão que nós temos. Qual é a visão que Jesus tem? O pastor, nós temos aqui a visão que Jesus tem. Ele está na frente da igreja e o pastor está à sua direita. O que implica dizer isto? Olha, presta atenção, presta atenção. O que significa dizer que não é o púlpito com o pastor atrás do púlpito que está no centro da igreja, diante da igreja? É a cruz e o pastor está do lado. Olha, o que significa? Lembra quando os discípulos disputavam o primeiro lugar? O que Jesus disse? Que ele fez uma parábola. E ele diz que quando faz uma festa, aquele que quer sentar à frente, se chegar outro mais importante que ele é tirado da frente, jogado para trás, e o mais importante ocupa o seu lugar. Então, qual é a lógica? Quando você entra no ambiente, fique no último lugar e espere ser chamado para ser posto no primeiro lugar. Esta é a lógica. Observa uma coisa. Uma vez, eu trabalhando em uma prefeitura, tem o prefeito, e o prefeito deu uma recepção para os juízes desembargadores. E aí teve um jantar. O prefeito se atrasou para chegar no jantar. Havia um lugar aonde sentou o principal desembargador do estado e 2 cadeiras do lado. O que eu fiz? Eu sentei na cadeira ao lado do desembargador e a minha esposa sentou na outra cadeira. Então ocupamos 2 cadeiras que dentro da mesa seria a principal cadeira depois da do desembargador. E ali eu fiquei sentado. Imagina a cabeça de todo mundo me vendo sentado no lugar mais importante daquele banquete. Quando o prefeito chegou, eu esperei o prefeito se aproximar, me levantei e ele sentou. Eu estava ocupando o lugar para impedir uma outra pessoa sentar, para que o prefeito sentasse depois naquele lugar. Quem estivesse me olhando, de certo falou, tá vendo? Ele sentou naquele lugar, que era o lugar mais importante da mesa, e agora ele tem que se retirar envergonhado. Óbvio, eu saí envergonhado aos olhos de todos, porque aquele lugar não me pertencia, mas eu estava ocupando aquele lugar consciente que eu guardava para alguém mais importante. Como é que o pastor, então, deve estar no púlpito? Como pregando para alguém mais importante que ele, que é a cruz de Cristo. Então, esta é a verdadeira
posição de um pastor diante de qualquer igreja. Esta visão tanto é verdade, e não vou falar aqui porque a grande parte das igrejas funcionam nessa estrutura piramidal. Como é que as empresas hoje, elas administram grandes organizações numa estrutura invertida, aonde o presidente é a parte menor e o objetivo do presidente é servir a sua organização. Esta é a visão do líder servo. Portanto, este pastor, para que ele ocupe o lugar que lhe é de direito, ele tem que estar numa posição daquele que serve e não jamais daquele que comanda, porque quando ele ocupa a posição de comando, ele domina o rebanho que não lhe pertence. Entenda isto. É muito fácil nos enganarmos com as aparências das coisas que nós enxergamos, porque nós que nos guiamos fisicamente, olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos e concluímos baseado no que vemos. Veja uma coisa, observa algo muito importante. Quanto ao pastor trabalhar como líder que serve, o líder serviçal, isto está escrito em Efésios no capítulo 4, quando diz que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre têm o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério dos santos que se realiza fora do templo. Então, o pastor, nesta visão, ele treina a igreja para ela atuar no mundo. Então, o treinamento verdadeiro de um ministro de Deus é aquele que capacita o seu povo para ir ao mundo. Na década de 80, a maior igreja do mundo era a igreja do pastor Paul Yong-cho, e ainda é. Ele chama agora David Yong-cho. A igreja dele, na década de 80, em Seul, na Coreia do Sul, tinha em torno de 800 mil membros. Agora, pega uma coisa. O pastor Paul Yong-cho, ele queria, quando ele iniciou o ministério na década de 60, ele teve uma revelação de Deus, de que ele, pastor Paul Yong-cho, seria o pastor da maior igreja do mundo. Assim como Salomão teve uma promessa de Deus que ele seria o homem mais rico do mundo, o pastor Paul Yong-cho, ele recebeu uma promessa específica, concreta, destinada a ele, de que ele seria o pastor da maior igreja do mundo. E ele o é. A maior igreja local do mundo é a igreja dele. Ok. Na década de 60, quando ele inicia o seu ministério, qual é a visão que ele tem a respeito dele próprio? Se eu serei o pastor da maior igreja do mundo, cabe a minha pessoa batizar todos os membros da minha igreja. Ele não abria mão do batismo. Ele conta que uma certa tarde havia 5.000 pessoas para ser batizadas. E ele entrou nas águas e começou a batizar. E levou um, e levou outro, e levou outro, e lá pelas tantas ele caiu desmaiado dentro da água. Retirado daquela situação deprimente, ele é levado ao hospital, ele faz uma consulta médica, e o médico pergunta para ele, qual é a sua profissão? E ele disse, eu sou pastor de uma igreja. O médico lhe responde, você tem que mudar de profissão, porque o teu coração não suporta a carga do teu ministério, e você não vai sobreviver nesta condição, sendo pastor de uma igreja. Resultado,
nos 10 anos seguintes, a lógica de vida do pastor Yong Cho era esta. Ele subia no púlpito, pregava domingo, caía desmaiado, levado ao hospital, recebia uma semana de tratamento, voltava no púlpito, pregava, desmaiava de novo, ia para o hospital. No hospital, ele começou a questionar Deus. Deus, o Senhor disse que eu vou ter a maior igreja do mundo e eu não consigo parar de pé em cima do púlpito. E aí Deus levou ele ao livro de Atos dos Apóstolos. E ele percebeu que a igreja primitiva trabalhava baseada em células. E ele começa a desenvolver um ministério de células dentro da igreja. E ele multiplica a sua liderança. Até que ele chega num determinado momento em que ele não tem mais líderes para treinar. Os homens eram poucos, eles trabalhavam muito até tarde da noite e eles não conseguiam liderar as células da igreja. Então ele toma uma decisão revolucionária para a cultura coreana. Ele chama as mulheres para ocupar posição de lideranças nas células. E quando ele percebeu que os homens não estavam respeitando a liderança de uma mulher na célula, ele mandou colocar um bracelete, igualzinho de jogador de futebol, em todas as mulheres líderes. E ele disse no púlpito, quando você enxergar uma mulher com um bracelete no ombro, ela está sob a minha liderança, ela é líder naquele lugar porque eu sou o líder dela e ela responde por mim. E assim, ele quebrou aquela liderança. Mas você vem e me pergunta, César, por que você está contando essa história em relação a tudo isso? Primeiro, o pastor percebeu que a função dele era capacitar líderes para os líderes ganhar a cidade para Cristo. E foi o que ele fez através das células. Mas havia também uma segunda razão. Ele está na Coreia do Sul, ao lado da Coreia do Norte. A qualquer momento a Coreia do Norte pode atacar a Coreia do Sul. E se ela atacar a Coreia do Sul, ela pode mandar uma bomba e destruir o prédio físico da igreja. E o pastor, então, naquela época entendeu o seguinte: o que aconteceria se caísse uma bomba sobre a igreja e ela fosse destruída? Os membros teriam que ser capazes de continuar o ministério nos lares, independente do prédio central da igreja. Imagina esta visão hoje na pandemia. Não precisaríamos dos prédios físicos, porque a cada cristão na sua casa estaria apto a liderar a igreja dentro da sua casa, como se fosse uma igreja grande congregada em um determinado lugar. Percebe? Isto é um líder que serve. Isto é um líder que tem visão estratégica. Isto é um líder que enxerga o que Jesus a posição em que Jesus lhe colocou. E a posição que Jesus lhe colocou é Jesus em cima do púlpito e o pastor à direita de Jesus. E na primeira igreja, olha, na primeira igreja, Jesus já dá a visão para dizer, olha, você está aqui na igreja de Éfeso, mas tem a visão do corpo que extrapola esta igreja, extrapola esta placa, extrapola este espaço físico. A minha igreja é muito maior do que o local em que você está congregando. Então, nós somos chamados na primeira igreja de Éfeso a mudar aquilo que nós estamos vendo. Agora, eu quero que você vá comigo para um momento em que a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. E aí, é necessário a intervenção de Barnabé.
para que Barnabé vá até, vamos lá, Paulo se converte no capítulo 9, ele vai para a cidade de Tarso, ele fica na cidade de Tarso, e aí os discípulos ficam sabendo que há uma igreja crescendo na cidade de Antioquia. Agora vem aqui comigo para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Pega aqui a ideia. Barnabé vai até Antioquia, comissionado pelos apóstolos, não Paulo, porque Paulo estava em Tarso, comissionado pelos apóstolos para tomar ciência do que estava acontecendo em Antioquia. Agora, quando você lê a Bíblia, você tem que ler com freio de mão puxado, porque se você lê muito rápido, você não percebe o detalhe. Então, venha comigo e vamos ler bem devagar, a partir do verso 22 do capítulo 11. Vamos ler bem devagar, não seja apressado. A notícia a respeito deles, da igreja de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Presta atenção. Barnabé vai até a cidade chamada Antioquia com o objetivo de procurar uma igreja. Ok? Deixe-me dizer uma coisa para você. Certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja na cidade de Guaíra. Eu morava na cidade de Dourados, Guaíra, no Paraná. E aí eu disse para minha esposa, vamos até Guaíra, porque eu fui convidado para pregar numa igreja em Guaíra. A minha esposa disse, vamos. Entramos no carro e partimos de viagem para a cidade de Guaíra, para aquela ministração que eu faria em Guaíra. No meio do caminho, naquela época não tinha internet, não tinha essas facilidades de hoje, a minha esposa volta para mim e diz assim, César, você foi chamado para pregar na igreja lá em Guaíra, não foi? Eu disse, fui. Ela falou, e qual é o endereço da igreja? Eu falei, ué, você não sabe? Ela disse, ué, foi você que foi convidado, como é que eu vou saber? Eu tinha esquecido de perguntar o endereço da cidade para a qual eu ia, aonde estava a igreja nessa cidade. E aí eu não tinha mais alternativa, tinha que chegar em Guaíra. Cheguei em Guaíra, e agora, onde que é esse lugar? A única coisa que eu sabia é que o evento se daria não na igreja, no prédio da igreja, mas numa concha acústica. Era o nome que eu tinha, uma concha acústica. E eu comecei a perguntar, olha, você sabe onde fica uma concha acústica nessa cidade que tem um evento de uma igreja? E aí as pessoas foram dizendo até que eu cheguei naquele lugar que tinha uma concha acústica. Aqui, Barnabé está chegando naquela cidade, também ele não sabe aonde está aquela igreja. Ele tem que procurar aonde está aquela igreja. Agora, quando você chega numa cidade procurando uma igreja, o que você espera? Um prédio, ok? Esta aqui é uma igreja. A igreja do lado de fora. Como que é a igreja do lado de fora? Um prédio e uma porta. E alguém na porta te esperando. Então você vai chegar naquele prédio, ali você vai olhar e falar, ó, tem
um nome, uma placa, igreja, você identifica a placa, você olha aquele prédio e fala que é uma igreja, de repente até da tua denominação. E aí você vai entrar naquela igreja e vai se apresentar. Então, quando você olha para aquela igreja, você vê um monte de gente lá dentro. Então, vamos voltar à leitura. Nós estamos no verso 22. Barnabé está indo para esta igreja. E aí no verso 23, tendo ele chegado, e olha o que ele vê, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza permanecessem no Senhor. O que é que Barnabé viu? Ele não viu homem, ele não viu mulher, ele não viu menino, ele não viu velho, ele não viu jovem. O que é que ele viu? Ele viu naquele grupo de pessoas a manifestação da graça de Deus. Ele viu a cruz no meio daquelas pessoas. É como se ele tivesse visto um monte de crente e Jesus andando no meio dos crentes. É assim que nós enxergamos uma igreja. Quando nós olhamos para ela, nós temos que enxergar Cristo naquele ambiente, a graça de Cristo naquele lugar. Esta é a visão. Então Jesus se apresenta na primeira igreja com esta maneira de se portar, de se demonstrar. Ele está ali com 7 pastores ou 7 anjos na sua direita para usar como bem entende. Percebe? Só um momentinho. Voltando. Ok. Então você percebe? É assim que a gente enxerga a igreja. Quando você olha para o pastor, é Cristo naquele pastor. Ele está ali para transmitir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Ok. Mas essa igreja de Éfeso, é uma igreja que tem dificuldades. Não existe uma igreja perfeita. Tem aquele ditado que diz assim: se você for a uma igreja e ela for uma igreja perfeita, saia dela para você não estragar essa igreja. Ok? Se você for uma igreja e você concluir que aquela é uma igreja perfeita, saia dela, que senão você estraga aquela igreja. Não existe igreja perfeita. A igreja de Éfeso não é perfeita. Quando você olha para o detalhe, você vai encontrar falsos apóstolos, você vai encontrar nicolaítas, ou a doutrina daqueles que querem conquistar o leigo, nicolaitanes, laitanes é leigo e nico é conquistar leigo. Você vai encontrar nesta igreja, Apocalipse capítulo 2, os nicolaítas, ok? Os nicolaítas daqui, para nós entendermos o nicolaíta, nós vamos ler o verso 14, porque os nicolaítas são comparados, olha o verso 15. Outro sim também quem sustenta a doutrina dos nicolaítas, e eles são comparados à doutrina de Balaão. Então, se no verso 14 e 15 da igreja de Pérgamo, os nicolaítas são comparados à doutrina de Balaão, o estilo de vida dessa liderança dentro da igreja de Éfeso é uma liderança que tem um estilo de vida imoral e corrupta. César, pera lá, você está dizendo que a igreja primitiva de Éfeso, entre os membros daquela igreja e na liderança, havia líderes
cuja vida era imoral e corrupta. É a visão romântica que nós temos. Nós achamos que quando entramos no espaço chamado igreja, em que Jesus se apresenta como tendo os pastores à sua direita, andando no meio do corpo de Cristo, naquele lugar não tem defeito. Nós achamos que uma igreja é um lugar de alegria. Quando você entra dentro do templo e está cantando, extravasando a tua alegria, e você olha e todos os irmãos bonitos, todos cantando ao mesmo tempo, tudo na ordem, o pastor diz senta, todo mundo senta, ele diz levanta, todo mundo levanta, ele diz ora, todo mundo ora, ele diz ouve, todo mundo ouve, ele diz é hora da pregação, não sai para fora, ninguém sai. Você olha para aquele espaço e você fica admirado. Você fala, meu Deus, todos aqui são anjos em forma de homens. Mas aqui, na revelação da palavra de Deus, no meio daqueles anjos em forma de homens, tem anjos de luz, que é Satanás. Vigia e ora. Volta lá para o jardim do Éden. Deus coloca o homem, criou tudo perfeito. Um jardim extraordinário, mas havia um ser caído que estava rodando o planeta Terra, porque ele havia perdido o lugar de direito e ele queria reconquistar. E para surpresa dele, aquela antiga serpente percebe que Deus cria um ser humano e ainda fala algo que ele ficou terrivelmente contrariado. Deus disse ao homem, você é minha imagem conforme a minha semelhança, e ele olhou e disse, eu vou destruir a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus põe o homem num jardim perfeito, tudo perfeitamente harmonizado, árvores frutíferas, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento, o homem vestido da glória de Deus, a mulher tirada da sua costela, um casal perfeito e plenamente integrado com a natureza, com Deus visitando todo o final de tarde, e Deus diz, vigia e ora. Vigia e ora. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você é crente em Cristo Jesus. É você o único responsável pelo bem-estar da sua alma e da sua família. Você não pode chegar naquele dia e dizer assim, Deus, se teve falsa doutrina na minha igreja, eu lavo minhas mãos porque não foi comigo. Aí Deus pergunta, e qual era essa falsa doutrina? Ah, nem sei, já estou falando de precaução. Porque para mim, quando eu estava na igreja, tudo que vinha, eu aceitava. Eu não conferia na palavra de Deus, porque eu deixei de levar até a minha Bíblia na igreja e ficava dependendo de um telão quando o versículo era lido. A Bíblia deve ter, sei lá, 40 mil versículos. Você só conhece aquele que está estampado num PowerPoint, no telão da igreja, e você não olha um verso para cima, não olha um verso para baixo. E você muitas vezes é induzida ao erro e nem percebe. Por quê? Porque você acha que é só o pastor que tem que manejar a palavra, e você não quer saber de manejar a Bíblia, não quer confrontar o que ele está lendo com o que você está lendo. E aí, se ele ensina uma falsa doutrina, você vai junto. Por não reconhecer falsos apóstolos, por achar que estar dentro de uma igreja, dentro de um espaço, todo mundo do lado
instantaneamente recebe a santidade perfeita de Deus? Nós temos que entender uma coisa. Nós somos responsáveis pela fé que temos diante de Deus e não podemos delegar a homem algum.